relações entre os seres do mundo real não é uma novidade. Então, quando é que ele começou? Ele estava lá na Antiguidade Egípcia, no Babilônia, Indiana e na Chinesa. Mas, para fatos de Ocidente, ele se torna comum no Ocidente só a partir do século 7 a.C., com os nossos teóricos da natureza, o Tales de Mileto, o Anaximandro e o Anaxímenes, que eles estudavam a origem do mundo pelos estados da matéria. Depois, os pré-socráticos, como o Demócrito, que ele inventou a teoria do átomo, e o Aristóteles, né, que ele foi o contraponto do Platão, eles vão dar uma nova face ao materialismo, porque eles vão estar construindo novas teorias para explicar o mundo material que nós vivemos. Depois da Idade Antiga vem a Idade Média, só que na Idade Média ocorre aquele poder da Igreja Católica, ocorre a propagação da religiosidade pela Igreja Católica e da espiritualidade. Então, o materialismo ele se perde, dando lugar de novo ao conceito da ideia perfeita, ao conceito do mundo ideal, que seria o paraíso, retomando as ideias de Platão, Pedro Tomás de Aquino e aqueles que a gente já conhece. Só que aí, o materialismo ele vai voltar no Renascimento, no século XV. E uma das pessoas que fala dele é o Francis Bacon, que ele retoma. E aí ele vai criticar a filosofia idealista, né, das coisas e defende a experiência do empirismo. Lembra do empirismo do Francis Bacon? É isso aí. É o contraponto da Idade Média. Então, a experiência seria o fundamento para a busca do conhecimento. Depois dele veio Descartes, com a sua filosofia mecanicista e matemática, que a gente já estudou. Então, na Idade Moderna, que é o que a gente vai se concentrar, nós vamos ter um dos expoentes aqui do materialismo, que é o Feuerbach. Quem era esse Feuerbach? Feuerbach ele era um estudante de teologia, mas aí ele começou a estudar teologia e tudo mais, e aí ele estava vendo as coisas da religião na sociedade, e ele se desencantou pela teologia, acabou desistindo da teologia e entrou para a filosofia. E lá ele conheceu Hegel. Lembra o Hegel da tese, antítese e síntese? Então, mas Hegel ele era um dos idealistas, se vocês se lembram. E ele quebrou com Hegel. Ele era um estudante dele, aprendeu com ele, mas ele disse: não é bem isso. Eu não acho que a sociedade funciona assim. Não acho que o nosso mundo funcione assim. Então, ele, como ex-estudante de Hegel e como ex-estudante de teologia, a base das teorias dele, inicialmente, são críticas à religião. E aí ele vai seguir o materialismo antropológico, do desenvolvimento do ser humano de forma concreta. O que é que ele fazia nessas teorias dele? Ele era contra a opressão do homem e ele defendia uma vida digna, sem pobreza e necessidade, mas aqui e agora. Ou seja, ele dizia que o nosso desejo pelo paraíso, o nosso desejo da imortalidade, era o desejo de ter uma vida melhor. Mas por que nós não poderíamos ter uma vida melhor no mundo que a gente vive agora? Se isso poderia ser uma possibilidade, por que não? Né? Ele era contra aquele conceito teológico que nós devemos aceitar os sofrimentos na Terra para alcançar o paraíso após a vida. Ele disse: ora, eu quero que eu e os nossos outros amigos, nossos outros seres humanos consigam alcançar a plenitude da vida enquanto ainda está vivo. Por isso ele era contra esses estudos teológicos. E ele dizia o quê? Que Deus ele era uma projeção de qualidades humanas. Se nós amamos, Deus ama infinitamente. Se nós podemos ser bons, Deus é bom infinitamente. No entanto, essas capacidades maravilhosas e infinitas de Deus que nós projetamos de nós mesmos faz com que o homem não consiga mais se reconhecer no Deus. Faz com que o Deus seja tão perfeito, que ele se torna distante de nós. Mesmo que, para Feuerbach, esse Deus seja um reflexo do próprio ser humano.
e o ser humano faz com que a sua própria criação se afaste dele. Aí seria a alienação, porque nós não conseguimos nos enxergar no produto do nosso próprio trabalho, que seria o Deus. Depois disso, depois, né, de passar alguns anos, algumas décadas, escrever trabalhos e tal, o Feuerbach, ele começa a viver numa cidadezinha com a família dele, e ele começa a conversar com as pessoas nos bares e tal, para conhecer a sociedade, de baixo para cima. E aí ele dizia assim, que a verdadeira liberdade era a vida em comunidade, e que o individualismo, a força individual, ele era finito e limitado, e que só por meio de uma vida em comunidade e de compartilhamento com as pessoas que nós vivemos é que nós conseguiríamos alcançar a liberdade e a infinitude das relações. Daquela projeção que nós fizemos, nós só poderíamos alcançar isso compartilhando isso com outras pessoas. Depois, já quando ele já tem uma idade mais avançada, ele começa a trocar cartas com Karl Marx, porque lembre-se que Feuerbach era um materialista e Karl Marx também era um materialista, passou a ser, né, depois. E aí ele trocava cartas com ele, e Karl Marx tentou trazer ele para o lado e tal. Ele, não, não, porque Karl Marx era muito perseguido pelas autoridades da época, por motivos óbvios. E ele disse, não, não vou me envolver. Mas depois ele meio que acabou se envolvendo sim. E aí ele começa a estudar sobre o Capital, né, o livro de Karl Marx. E aí ele refletiu o seguinte, é verdade, nós estamos numa situação em que existem os oprimidos, os privilegiados, e mais, a moral e a virtude, eles estavam intrinsecamente ligados às condições de vida. Ou seja, ele dizia que para que a pessoa possa alcançar a virtude, é necessário que ela esteja alimentada, é necessário que ela possa ser educada, que ela tenha abrigo, porque a falta das condições básicas de vida, ela vai tirar as condições básicas que nós precisamos para o desenvolvimento da moral e para o desenvolvimento de uma sociedade virtuosa e de um indivíduo virtuoso. Foi aí, depois disso, depois de alguns anos ele morreu, mas perceba que ele teve uma grande influência nos ditos de Karl Marx, que era bem mais jovem que ele e que se inspirava muito no Feuerbach. Isso a gente vai ver depois. Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Então vamos passar para o próximo. Os nossos caríssimos amigos. Lembra que eu não consigo ver o chat, tá? Só vou conseguir ver lá no final. Nossos caríssimos, muito amados e altamente conhecidos que caem muito na prova, Karl Marx e Friedrich Engels. Então vamos primeiro começar com quem eles eram, para a gente poder entender por que eles fizeram o que fizeram. Bom, o Engels, ele nasceu na Alemanha e era filho de um rico industrial alemão, ou seja, ele era filho de gente rica. E daí o Engels, ele ia entrar para direito, só que ele desistiu, não gostou da faculdade, saiu e entrou para filosofia. E daí ele começou a participar do grupo que chamava Jovens Hegelianos. Aí depois que o Hegel morre, aí ele queria, o que é que os jovens hegelianos queriam fazer? Eles queriam usar as teorias de Hegel para criar uma interpretação liberal e socialista das visões de Hegel. Mas aí o Engels, ele também se desencanta com as teorias de Hegel depois de um tempo, e ele vai se afastar. E daí, quando ele completa os 22 anos dele, ele vai lá para a Inglaterra para poder comandar as fábricas do pai. E daí o que é que acontece? O Engels, que ele ser um filósofo já, percebe que ele já estudou por um bom tempo, ele percebe o seguinte, ele percebe que as pessoas que trabalham lá têm uma vida extremamente precária, as pessoas que trabalham nas fábricas do pai. Perceba, ele era um carinha rico, e ele vivia muito bem, mas as pessoas que trabalhavam para ele viviam na miséria. Engels, ele teve a capacidade empática de perceber isso. E é aí que ele vai começar a refletir por quê e para que isso serve. E daí ele começa a melhorar a vida aí das pessoas das fábricas dele. Nesse ínterim, ele vai conhecer quem? Karl Marx, que está tentando
aí fazer os estudos dele sobre a sociedade e conhece um amigo que ele pode se apoiar, que seria o Engels. Bom, o Engels e o Karl Marx são duas entidades que a gente vai estudar completamente unidos, né? Então vamos para o Karl Marx agora. Quem era Karl Marx? Karl Marx, na verdade, ele era um estudante de direito, que o pai botou para ele fazer direito. Aí começou a entrar na cachaça. Aí o pai dele disse, de jeito nenhum, que eu não vou pagar a faculdade para você ficar tomando cachaça. Pegou, tirou o filho da faculdade e colocou em outra. Mas lá, ele saiu do direito e se encantou pela filosofia, novamente, sendo discípulo das teorias de Hegel. Mas aí o Karl Marx, ele não conseguia se encaixar nas teorias idealistas de Hegel, do idealismo de Hegel. Então, ele começou a estudar o establishment social. Então, assim, as cadeias sociais, as classes sociais, como a sociedade estava construída, porque ele tinha uma visão mais materialista do mundo. E aí ele acaba se afastando de Hegel e se aproximando das teorias do Feuerbach, com quem ele troca cartas e tudo mais. Então, as pessoas pensam em Karl Marx e pensam assim, bora parar de trabalhar, viver do que a natureza dá pra gente, e é isto aí. Porém, não exatamente. Karl Marx ele dizia que, de fato, era o trabalho, que era a forma como o ser humano ele consegue construir e se expressar em sociedade. Então, com o trabalho, o ser humano ele consegue superar os obstáculos com imaginação e sua capacidade produtiva. Então, era aquela clássica frase: o trabalho dignifica o homem. O Marx acreditava nisso, que há trabalhos que realmente são para o bem em prol da sociedade. Ok. Só que aí ele veio a perceber que não é exatamente só isso. Tem trabalhos que são em prol do benefício da sociedade, sim. Mas lembre-se que ele estava numa visão de revolução industrial. E as coisas estão mudando. Então as pessoas param de serem produtoras para serem empregadas. E daí ele começa a observar isso e fica, mas será que esse trabalho realmente está dignificando esses homens? Todos esses horários em fábricas, toda essa escassez de comida, essa miséria, isso de fato dignifica alguém pelo simples fato de ter um trabalho para realizar? Então ele vai fazer um estudo sobre isso e vai constituir o que a gente chama de materialismo histórico. Só um minutinho, gente. Deixa eu dar aqui. Não vou caminhar o amor. Desculpa, bom, e o que é esse materialismo histórico? O que é que ele diz? O Marx e o Engels, eles vão dizer assim, que o modo de produção, a estrutura de produção, é o que vai determinar o desenvolvimento histórico e sociocultural de uma sociedade. Ou seja, as sociedades, elas vão seguir e vão ser capazes de se desenvolver de acordo com o modo de produção empregado naquele momento. Levando para o lado do tempo que o Karl Marx e o Engels estavam, a gente vê o quê? Uma condição de revolução industrial na Europa. As pessoas se afastam das zonas rurais e se alocam nas zonas urbanas para poder trabalhar nas fábricas. E daí ocorre o nascimento de um novo paradigma social entre classes, que é a burguesia, que são os donos do modo de produção, os donos das fábricas, os donos do maquinário, e o proletariado, que são as pessoas pobres, as pessoas que vieram do campo, que não têm onde trabalhar, não têm onde empregar o serviço que elas conhecem, que é plantar, que é pecuária, enfim, na cidade isso não existe. Então, o proletário ele é levado à cidade, arrastado pelas necessidades econômicas, e lá ele vai servir de mão de obra. O proletariado será a pessoa que será explorada pela burguesia. Então, tem dois conceitos muito importantes aqui, que eu vou explanar mais depois, que são a infraestrutura, que ele fala, que são as bases econômicas da sociedade, e a superestrutura,
que é a estrutura superior que fala das ideologias do governo, leis e costumes. Só que a economia é quem vai ditar como a superestrutura se comporta. São as quedas da bolsa de valores, são as subidas do dólar, são o nascimento de mais fábricas, o enriquecimento e o empobrecimento que vão ditar como as pessoas vão se comportar e como os governos vão reagir àquelas situações. Então ele fala que a história, a evolução da história é um processo dialético. Lembra da dialética, o que é? A tese, a antítese e a síntese. No caso do materialismo histórico, o processo dialético vai ser a formação das forças produtivas e das relações de produção. As forças produtivas, que é quem produz, e as relações de produção, que é o dono e o explorado. Então, quando essas duas forças elas entram em conflito, em contradição, ocorre a luta de classes. Porque as pessoas vão perceber que estão sendo exploradas. E o que é que isso vai acontecer? Discórdia, conflito. Então, o que é que Marx dizia? Como é que funcionava essa dialética? Tinha 4 pontos. Primeiro, ele iria sair do idealismo de Hegel. Ele ia trocar o idealismo de Hegel pelo materialismo, porque as pessoas vivem no mundo real e nós vamos explicar o mundo real de forma concreta. Segundo, é o ser humano que determina a consciência e não é a consciência que determina o ser humano. Ou seja, é o ser humano que faz o ambiente que ele vive. É o ser humano que faz o pensamento. O pensamento não vem antes do humano, é o que ele diz, pois para que ocorra uma forma de pensamento é necessário que alguém tenha pensado nele. O 3. A matéria ela não é estática. A matéria ela vai se modificar ao longo do tempo, influenciando a vida das pessoas. Então, as pessoas nascem em tal meio, e o meio que elas vivem vai influenciar o modo como elas se comportam. E à medida que o meio muda, as pessoas vão mudando com ele. Ou seja, a matéria que vai modificar o ser. E existe o quarto ponto, que é o que ele mais usa, para assim dizer, que é o questionamento das contradições na essência dos fatos e da matéria. As contradições da pessoa e do interior da pessoa. Então, ele diz assim, a praxis. O homem modifica a história pela praxis. O que é praxis? É a modificação da matéria, que o homem tem uma ideia, ele modifica a matéria e ele coloca a sua própria personalidade no que ele está fabricando e assim ele cria sua própria realidade. Ou seja, ele diz que a imaginação inventiva e a capacidade de desenvolvimento, de construção do ser humano é o que vai criar novas realidades e assim fazer a história progredir. Mas, lembre-se que nós estamos dizendo que o ambiente formaliza a capacidade do homem, nesse caso, que a matéria vai formalizar o homem. Então, o que é que Marx diz? Ele diz que o homem ele não tem autonomia de escolha. Ele não escolhe o período que ele vive, ele não escolhe que classe social ele pertence. Ele nasce. Ele nasce no meio e nasce num extrato social e nasce dentro de um paradigma econômico, social e cultural. Então, o homem ele não tem autonomia de escolha. E ele vai viver as relações sociais de acordo com as relações econômicas de cada período histórico. Na Idade Média, a gente tinha o senhor feudal e o camponês. Na Idade Antiga, a gente tinha os senhores de terras e escravos. Na época de Marx, nós tínhamos o burguês e o proletário. Então, a gente tem que lembrar duas coisas muito importantes no materialismo histórico. A luta de classes, que é o conflito entre a classe dominante e a explorada, e o modo de produção, que vai estar nas mãos de uma elite minoritária, que será capaz de explorar a maioria das pessoas. Aí o socialismo científico, que tem uma grande contribuição de Engels, que o socialismo científico ele foi fundado pelo Karl Marx e Friedrich Engels, e aí ele vai analisar a sociedade de um modo científico, que é de um modo mais frio, pensando, né, fazendo um estudo social bem longo que eles fazem, e aí eles percebem que o quê? Que não dá para ter uma sociedade utópica, como filósofos mais antigos diziam. O que é uma sociedade utópica? Que é a contraposição do socialismo científico. A sociedade utópica, ela dizia assim,
que a sociedade, por meio do seu próprio desenvolvimento, a sociedade iria, de forma pacífica, se organizar de forma a diminuir as desigualdades sociais. O que é que eles estavam pensando na cabecinha deles? Eles diziam, gente, uma hora as pessoas vão perceber que as outras pessoas estão na miséria. Então, obviamente, as pessoas que estão numa classe mais elevada, que têm seus privilégios, vão estender sua mão. Elas vão fazer seu projeto de caridade, entendeu? E levantar as pessoas que estão na miséria. E aí, a gente vai progredir. Ora, meus caros, lei do engano. A gente sabe que não é isso que acontece. É óbvio que isso não ia acontecer. Isso aí era uma teoria para amansar a burguesia e para amansar as pessoas de baixo, os explorados. Porque não, um dia, se Deus quiser, parece muito uma coisa religiosa, não, mas um dia vai acontecer e vai todo mundo ficar em paz. Não. Marx e Engels não concordavam com isso. Por quê? Porque eles foram atrás da história. Então, eles viram que, durante a história humana, as questões de escravidão e conquista dos direitos, né, que é a evolução da luta de classes, eles diziam que, gente, a gente viu na história que as pessoas só conquistaram sua liberdade, as pessoas só conquistaram seu espaço na luta. Na luta, de fato, armada, com revoluções, com briga, com revolta. Então, esse negócio de esperar essa forma pacífica das pessoas darem coisas para nós, isso nunca vai acontecer. A sociedade nunca vai mudar se nós ficarmos esperando que eles deem as coisas para a gente. Então, o socialismo científico é compreender que as coisas, que as conquistas dos direitos e a melhoria de vida da população explorada, ela não vai ser dada pela população dominante, ela terá que ser conquistada por meio de uma revolução. É isso, o socialismo científico é basicamente isso. Para assim eles diminuírem as desigualdades sociais. Então, aqui é um resumo dos conceitos da teoria marxista. Primeiro, a burguesia, que são as pessoas que detêm os meios de produção. A burguesia tem o proletariado, que é a classe operária, que são os explorados. A infraestrutura. A infraestrutura é a situação econômica do momento e é o principal eixo do materialismo histórico. Aí, o que é a infraestrutura? Ela tem a divisão do trabalho, os seus modos de produção e as relações. O que são as relações econômicas? Compra, comércio, propaganda, consumo. Então, é toda essa questão de produção, do que é produzido, do que é consumido, que vai ditar a infraestrutura. E a superestrutura vai ser as instituições e normas que vão manter a ideologia social e a lógica da exploração funcionando. O que são essas ideologias e normas? É quando você percebe que desde que você nasce, você é treinado para trabalhar. Não sei se vocês já perceberam isso. Mas desde que você é pequeno, primeiro, geralmente você não é incentivado a abrir um comércio. Você já não é incentivado a ser dono de meio de produção. Você é incentivado a estudar, 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 para arranjar um trabalho sendo provavelmente empregado de alguém e passar o resto da sua vida a serviço da sua função. Isso é uma ideologia social, uma ideologia de exploração. Outra coisa, quando a igreja, que Karl Marx começou a ter um ódio da igreja. Por quê? Porque a igreja ela tinha aquele negócio de apacentar as pessoas, né? A dar esperança que no futuro melhor vem. Só que aí Marx dizia, gente, esse futuro melhor não vem, porque não tem como ele vir se vocês não lutarem, entende? Então, a superestrutura ela é formada a questão do feminismo também, que é a luta pelas mulheres, né, pelos seus direitos. As pessoas eram contra o feminismo, porque ela era contra a superestrutura vigente na época. Então, são todas essas ideologias, todos esses costumes que colocam as pessoas nos seus devidos lugares. E isso é comandado pela economia. Era o que Marx dizia. Alienação. A alienação é, no caso da teoria marxista, é a separação do trabalhador e o fruto do seu trabalho.
e o trabalhador perde a conexão com o que ele produz. Isso vai ser bem mais explorado depois, então eu vou deixar para explicar na parte de alienação. Segura aí o sentimento da alienação. Mas é a separação do trabalhador e o fruto do trabalho. Eles são afastados e a pessoa perde a conexão com o que ela mesma produz. Temos a revolução do proletariado, muito importante. Então, o que é essa revolução do proletariado? Karl Marx dizia que, tá, então se a gente está na pior, se a gente está sendo explorado, a gente vai se unir e derrubar o explorador. Fantástico. Por quê? Porque a gente acaba com a propriedade privada e toma os frutos do nosso trabalho para a gente. Mas aí o que acontece? Ia acabar as classes sociais, né? Tudo ótimo. Todo mundo ia conseguir viver, todo mundo, tudo certo. O que Marx ele não previu, infelizmente, foi que, como Paulo Freire costumava dizer, que quando a educação não é libertadora, né? O sonho do oprimido é se tornar opressor. Ou seja, ele não previu que uma vez que essas classes sociais forem libertas do dominante, alguém ia chegar e ia tomar o poder. Ele não tinha previsto isso. Na cabeça dele, as pessoas iam conseguir viver em harmonia, mas não foi isso que aconteceu. Enfim, mas na teoria era isso que deveria ter acontecido. As pessoas iam acabar com a questão das classes sociais. Não é que só ia ter gente rica, mas as pessoas que, mesmo as pessoas pobres, elas iam ter condições básicas de viver a sua vida. Elas teriam que ter, como dizia Feuerbach, o direito à virtude, direito ao abrigo, direito à alimentação, o direito à saúde. Então, e isso ia fazer uma nova sociedade, uma sociedade melhor. Pela revolução, somente pela revolução isso seria possível. E aí, um conceito extremamente importante que sempre aparece e que é muito fácil de usar também é o conceito da mais-valia. O que é a mais-valia? Ela é o lucro. Ela é a base do lucro. É assim que o capitalismo ele funciona. Tudo gira em torno da mais-valia. Por quê? Porque a mais-valia ela é a diferença entre o valor que o dono, o modo de produção gasta, que o burguês gasta, né? Entre o valor produzido e o valor pago. Pensa só. Por exemplo, o que o Marx dizia? Ele dizia que uma pessoa trabalhando por 2 horas por dia, ela já paga o que o dono gastou, o que o dono da fábrica gastou para produzir o negócio, entende? Então, assim, 2 horas por dia de trabalho fica 0%, zero de lucro. Mas uma pessoa não trabalha 2 horas por dia, trabalha pelo menos 8. Ou seja, essas 2 horas de trabalho foram para pagar os custos e as 6 horas vão ser de lucro. Gente, esse lucro, ele vai para a pessoa que está trabalhando? Não. O lucro vai todinho para as mãos do dono do modo de produção. Percebe? É isso que Marx dizia. Por que aqui a gente. Porque na época eles trabalhavam 16 horas por dia, né? Então, como é que a gente trabalha tanto, vive uma vida tão miserável se não precisa? Não precisa disso. Mesmo a gente podia reduzir isso pela metade, as fábricas ainda iam ter lucro e a vida ia melhorar. É isso que ele estava querendo passar. Isso, o capitalismo que esses empresários e donos de fábricas eles botam pra gente, ele é violento, né? Ele é excessivo. E nós não estamos conseguindo escapar dele. Porque é um sistema. É um sistema que mantém as pessoas dentro daquela bolinha que eles foram, que a superestrutura diz que eles foram feitos para estar. Aí aqui tem a tirinha. Aqui, ó. Esse aqui é o Tavares, nosso caro burguês. Ele mais depressa, rapaz. E esse aqui é Silva, o coitado explorado, todo lapiado. Esse, ó. Aqui, quem é Tavares? Tavares, ele é o dono da empresa de parafuso. E esse aqui é o parafuso. E quem produz parafuso é o Silva. Silva, ele trabalha 8 horas e ganha R$ 20. Então, Silva recebe 2,50 a cada hora de trabalho. Isso é uma coisa também, que é um salário mínimo.
E a pessoa não recebe o suficiente para viver, ela recebe o suficiente para sobreviver, se mantendo alimentada. Porque a pessoa tem que se manter minimamente viva para continuar trabalhando o resto da vida. Enfim, continuando. Silva produz 1.000 parafusos por hora. O parafuso é 5 centavos. Então, 1.000 parafusos são 50 reais. Se você multiplicar 1.000 por 5 centavos, dá 50 reais de parafuso a cada hora. Mas Silva só recebe 2,50. Então, 2,50 é do Silva. Mas e o resto? O resto está na mão de Tavares. Olha que coisa, 47,50 para Tavares. Mas Tavares não está satisfeito ainda com o faturamento. E aí chega Karl Marx. O senhor já ouviu falar em mais-valia? Tá maluco, camarada? Quer acabar com o meu negócio? Pois é, porque é justamente isso que acontece. Tavares Silva precisaria trabalhar tanto assim? Não, porque o lucro que o nosso caro Tavares está recebendo é muito grande e um pagamento muito pequeno. Esse pagamento ele não é suficiente para que uma pessoa procure uma educação melhor, para que a pessoa procure uma moradia melhor. Ou seja, essas coisas estão sendo negadas a essa pessoa. As verdades. Karl Marx não estava errado nisso. Então, nós entramos no processo de alienação. As pessoas estão dentro das fábricas, as pessoas estão trabalhando às 16 horas por dia na fábrica. Mas o que é essa alienação? Começando por Hegel, que foi a inspiração de todo mundo aí, como vocês estão vendo, Hegel dizia que a alienação é o processo pelo qual os indivíduos eles vão pegar suas potencialidades e colocar no objeto que você cria. Então, o que é que vai ser o mundo? O mundo ele seria uma alienação, tipo um afastamento do espírito humano. Os humanos eles colocariam um pedaço do seu espírito nas coisas que eles produzem, na sua criação, e as pessoas se reconheceriam no que elas produzem, elas se reconheceriam nas coisas que elas criam. É como um artesão que faz a produção desde o iniciozinho até o fim do produto e ele diz: isso fui eu que produzi, essa é a minha marca que eu deixo no mundo. Mas Karl Marx ele já estava vendo que o mundo estava vivendo outra situação. O que é que Karl Marx estava vendo? E o Engels também, bichinho de Engels, sempre esqueci. Ele dizia que o quê? Que o indivíduo, especialmente no capitalismo, ele transferia a sua potencialidade de criação para os produtos. Correto? Ele está lá fornecendo a sua mão de obra para a fabricação dos produtos, mas a pessoa que produz, ela já não se conecta com sua obra. Ela já não tem nenhum tipo de ligação com o que ela produz. Como que isso aconteceu? Lembra daquela produção de esteira lá do Fordismo, Taylorismo? Pois é. Então, no prosseguimento da Revolução Industrial, o trabalho das indústrias ele vai se tornando mais rotineiro e mecânico, automatizado e especializado. Quer dizer, as pessoas ficam em funções pequenas e não conseguem se conectar com o que elas próprias produzem. Então, na verdade, elas vão unicamente repetir o movimento sem conseguir entender o que é que elas estão fazendo de fato, sem produzir nada no fim das contas. Aí essa aqui é a figurinha clássica que já caiu não sei quantas provas, que é ele dizendo: amanhã eu me aposento. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou caminhar até o final dessa linha e descobrir o que estive fazendo nos últimos 30 anos. Porque as pessoas não sabem. Porque elas perderam a conexão com o seu próprio instinto criativo. Foi destruído pela revolução e pelas fábricas, né? Aí o que acontece nessa situação? O indivíduo ele vai perder a sua liberdade e humanidade. E aí ele passa a ser força de trabalho e vira uma coisa. Ou seja, as pessoas que trabalham nessas situações, elas não têm nomes, por assim dizer. Elas não são uma pessoa que você reconhece, elas são os trabalhadores da fábrica. Elas são pessoas que produzem, seres que estão lá produzindo, 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 e só. E pior, além delas
produzirem sem fim coisas que elas não se identificam, coisas que elas sequer se sentem bem fazendo, elas não desfrutam financeiramente dos benefícios de sua própria atividade. É como aquela tirinha que eu passei agora do Silva. Produz, 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 mas no fim das contas, ele não desfruta do que ele produz. Ele não consegue desfrutar do que ele produz. É como uma pessoa que produz carro. Uma pessoa que trabalha numa linha de carro. Numa Ferrari, numa linha de produção de Ferrari. Qual é a possibilidade de um operário, daqueles que ficam encaixando os parafusos, os pneus, na fábrica da Ferrari, eles conseguirem comprar a Ferrari que eles ajudaram a produzir? Praticamente nenhuma, provavelmente nenhuma chance. Entende? Então, eles sequer têm o direito de se aproveitar do que eles mesmos produzem. E o que acontece quando as pessoas não têm o direito de consumir o que elas produzem? O trabalho, ele não tem mais o objetivo de suprir as necessidades comuns e o bem-estar das pessoas. Porque o trabalho agora está em função de uma minoria dominante. O trabalho, ele vive em prol de aferir lucros e fazer a manutenção dos privilégios da burguesia. Percebe? Ou seja, nós temos uma massa de trabalhadores coisificados que vivem numa situação precária de vida e eles sustentam pessoas que detêm os modos de produção e que enriquecem as custas do seu trabalho, enquanto não têm os direitos e não têm o acesso às coisas que eles produzem. Nisso, nós vemos assim, caramba, como é que ninguém percebeu isso? Gente, ninguém percebeu isso? Claro que percebeu. É óbvio que percebeu. Uma pessoa não passa a sua vida sendo explorada sem perceber que o dono da fábrica ou o dono do modo de produção, enfim, está enricando e você ficando cada vez mais pobre. É claro que as pessoas percebem. Mas aí que teve a grande sacada. O que é que as pessoas pensaram? Gente, eles vão perceber que eles estão sendo explorados. O que é que a gente faz? Nós criamos o desemprego. Olha que coisa fantástica. Sim, meus caros amigos. O desemprego não é uma coisa que acontece no meio rural, não. Onde é que a gente já viu gente desempregada? Porque todo campo tem terra para você plantar. Na área rural não existe desemprego. Na cidade existe. Por quê? Porque o desemprego ele tem como função criar um exército de reserva. O que é isso? Tem os trabalhadores que vivem numa condição miserável, que trabalham no emprego exaustivo, que ganham pouco, mas se essas pessoas se revoltam e querem um aumento, se essas pessoas se revoltam e querem melhoria de vida, né, que eles vão reclamar com o patrão para tentar oferir qualquer coisa que seja, o patrão diz, tu não quer mais trabalhar nas condições que tu tá trabalhando, não? Tranquilo, pô. Tchau, a gente demite e pega outro que tá numa situação pior do que você e provavelmente vai aceitar metade do que você tá ganhando. É isso aí, beijos. E é assim que se negocia com o patrão, pessoas. Não sei se vocês sabem, mas a negociação com patrões funciona assim. Então, porque nessa época também não tinha ninguém que aferisse pelos direitos trabalhistas. Vamos lembrar disso. Isso foi uma conquista revolucionária feita pelo proletariado. E aí é isto. O desemprego ele não existe por acaso. Ele não existe porque tem pessoas que não se esforçam ou pessoas que não procuram emprego. Ele existe porque ele tem que existir. Ele tem que existir para que as pessoas se mantenham numa condição de miséria. Genial! Não é fantástico? Isso, você perceber que a desgraça das pessoas ela foi milimetricamente planejada, calculada para existir. E daí Karl Marx ele vai denunciar isso, né? Ele tem que denunciar isso para os proletários e tem toda aquela coisa, reuniões no domingo, que era o único dia de folga deles, né? Só que as pessoas tiravam o domingo para ir para a igreja. E ele tinha ódio disso, porque aí as pessoas não passavam a não ir para as reuniões nos domingos para ir para a missa. Aí foi aí que ele disse, a religião é o ópio do povo. Porque além de estar diminuindo a sua capacidade de explanar essas condições que as pessoas vivem, né? De mostrar para elas que elas estão sendo exploradas,
ainda tinha a questão do apacentamento que a igreja realizava sobre as pessoas. Lembrando que a igreja, naquela época, ela era uma grande apoiadora do enriquecimento, né? A igreja era uma instituição muito rica, é uma instituição que se aproveitava dessas coisas, desde a Idade Média. Logo, desde Feuerbach, que ele dizia isso. Ele não disse com essas palavras, que as palavras são de Karl Marx, mas a religião é o ópio do povo. Que ele dizia que a religião ela auxiliava no processo de alienação por ser uma superestrutura, que colocava as pessoas no seu devido lugar. Enfim, alguma dúvida, gente, até aqui? Tá tudo claro? Tá tranquilo, professora. Pode prosseguir por mim. Então, vamos lá. Isso aqui. Acho que acabou. É só isso. Isso aqui é uma coisinha muito interessante que dá para relacionar muito com o que a gente tem hoje em dia. O que é isso? Reificação. O que é reificação? Reificação vem de res, que é coisa, e ficação de transformação. Como assim? As pessoas, elas se transformam em coisas. Lembra que eu disse? As pessoas perderam sua individualidade, seu espírito criativo, e eles se transformam em objetos de mão de obra. É o que a gente chama de reificação. E aí as pessoas começam a ter um vazio dentro delas, né? Porque a conexão de criação, do criador-criação, é uma coisa muito humana, é uma coisa intrinsecamente humana. É tanto que, se Feuerbach estivesse aqui, ele diria que é justamente uma dessas coisas que nós projetamos para criar o nosso Deus, né? Essa ligação com que nós temos com as coisas que nós criamos. E, de fato, nós temos essa ligação. Então, quando nós perdemos essa ligação, nós perdemos todo esse contato com o nosso espírito criativo, a gente deixa um espaço vazio que nós temos que preencher com alguma coisa. E com o que, é que a gente preenche esse vazio existencial? Com fetichismo de mercadoria. E o que é fetichismo de mercadoria? É quando a gente compra coisas para sentir que estamos fazendo alguma coisa boa. É aquele negócio. Eu estou trabalhando para comprar. É o que as pessoas pensavam e pensam até hoje. Eu estou me matando de trabalhar, me mato todo dia, toda hora, e eu não vou comprar e não vou torrar esse dinheiro todinho. Vai. E a pessoa se sente melhor, porque preenche um vazio existencial do seu trabalho. Ela sente que está dando uma melhor, dando os resultados do seu trabalho a si mesma. Na verdade, esse consumo está fazendo a retroalimentação na produção. Já pensou nisso? Que a gente trabalha, ganha o dinheirinho, tá lá o dinheirinho. A gente pega esse dinheirinho todinho, gasta para comprar coisas que vão ter que ser produzidas depois, novamente. E para que elas sejam produzidas, pessoas terão que trabalhar. Então, essas pessoas vão trabalhar, ganhar o seu dinheirinho, comprar outras coisas que vão ter que ser produzidas, e assim vai. Então, quanto mais a gente consome, mais a gente compra, mais a gente preenche aquele vazio existencial. Mas nós também ajudamos na retroalimentação do sistema. E é por isso que é tão difícil quebrar esse sistema. Porque é como droga. Nós consumimos para nos sentirmos bem. E nós não sentimos bem. Vamos parar de consumir? Não, porque esse foi o jeito que a sociedade encontrou para recuperar o que se perdeu no meio da produção, né? Ele recupera a produção no consumo. E isso alimenta as pessoas que detêm os modos de produção. E assim vai. É aquela coisa. Mas nós temos direitos trabalhistas. É aquele negócio. Tem uma pessoa pobre, ou tem nós mesmos, enfim, qualquer pessoa, vai lá, tem pouco dinheiro. Tranquilo, a gente compra coisa da China, que é baratinho. Aí vai alimentar a produção da escravidão na China, porque é barato, e as pessoas compram porque é barato. Ou vai alimentar um negócio de qualidade, sei lá da Europa. Lembrando que a Europa também usa a escravidão da China. Então, vamos continuando nesse mesmo negócio. Por quê? Porque as pessoas passaram, ao invés de se conectar com as outras pessoas,
a se conectar com os produtos que elas consomem. Nós conseguimos dar valor a uma pessoa. Perceba, nós não damos um valor a uma pessoa pelo que ela é. Nós damos valor a uma pessoa pelo que ela consome. A pessoa chega com uma roupa de marca, a pessoa chega com um carro caro, a pessoa tem uma casa cara, com móveis caros que ela trabalhou para conseguir, ou não, enfim. E essa pessoa tem valor agregado. Percebe? Então, na verdade, nós não estamos dando valor à pessoa, nós estamos dando valor ao que essa pessoa é capaz de comprar, porque nós estamos num sistema que uma pessoa que tem maior capacidade de comprar é uma pessoa que tem mais vantagens, é uma pessoa que supostamente venceu na vida por N motivos. Daí que chama o fetichismo da mercadoria. Enquanto isso, os trabalhadores, que são quem produzem os produtos consumidos, são tratados como objetos, vivendo aos ditames da tecnologia, hoje em dia, né? Que as pessoas não chegam em casa e param de trabalhar, elas continuam trabalhando. Por relatório, por computador, por reunião, enfim. E elas passam a ser tratadas como menos humanas, enquanto que as coisas passam a ser tratadas como humanas. Porque nós perdemos o contato uns com os outros. Bom, dito isso, alguma dúvida? Não precisa ser só dúvida, não. Alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar ou sentiram falta? Vou voltar aqui para vocês. E agora a gente já acabou. Professora, Hum, só sobre aquela questão de autonomia, que ficou meio confuso para mim, porque fala que o homem não é autônomo e tal, mas só que para ele ser autônomo, para ele não ser autônomo, ele tem que ser mandado. Só que para ele ser mandado, alguém tem que mandar. Então, alguém precisa ter autonomia na história. Então, qual o sentido do homem não ser autônomo? Porque alguém tem que estar no topo para poder mandar no proletário. Porque assim, na verdade, ninguém realmente tem autonomia sobre o outro, não. Certo? Mas eles dão a entender que tem. É como um rei. Um rei, ele realmente tem poder sobre uma pessoa, se as pessoas não quiserem que ele tenha poder? Tu acha que tem? Não, né? Chega um cara aleatório e diz: agora eu que sou o dono desse país inteiro. Isso é normal, se você pensar bem. De onde é que veio isso? Mas ele, por meio da sociedade que ele vive, da instituição econômica que ele tem, ele faz o seguinte: ele faz as pessoas acreditarem que ele que comanda elas. Ele faz uma propaganda, um marketing. Ele se veste com roupas que as pessoas não têm, ele come comidas que as pessoas não têm acesso, ele vive numa casa que as pessoas não têm acesso. Ele se torna uma coisa assim, fora da realidade. E ele diz: eu, por ser uma pessoa especial, alguns diziam: fui escolhido por Deus, minha família é pura, e assim vai. Eles dizem: portanto, como eu sou especial e diferente de vocês todos, porque lembre-se que a massa proletária era extensa, ele diz: eu tenho poder sobre você. Então, assim, não é que ele tinha, mas a infraestrutura econômica e a superestrutura, elas abrigavam esse conceito de poder que uma pessoa tem sobre outra, mesmo que de fato ela não tenha. Porque, como o Karl Marx disse, se nós nos juntarmos, nós derrubamos essa pessoa. Ele não tem de fato poder sobre nós. Mas a maioria, a grande população, via uma pessoa diferenciada da realidade deles, acima deles. Então eles diziam: não, essa pessoa de fato é alguém que comanda. E nós somos os comandados. Entende? Entendeu? Entendi, sim. Não é de fato, não é uma autonomia, eles não comandam de fato, perdão. Mas fazem acreditar que sim. Fazem acreditar que eles têm o direito de comandar. Certo, faz sentido. Entra até a questão de meritocracia também, né? Que eles fazem a gente acreditar nisso. Exato, exato. Mas na verdade,